Fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar entender o que é esse país, esse mundo, né? E todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida. Né? Ah, meus amigos e minhas amigas, não sei se vocês estão familiarizados com a obra de um sociólogo, historiador também, chamado Raimundo Fauro. Na verdade, ele era advogado, né? Ele tinha formação em direito e escreveu, né, obras também voltadas às ciências sociais, fundamentalmente a história e a sociologia. Ele tem um clássico, né, da historiografia brasileira chamado Os Donos do Poder. Né? Quem não leu precisa ler, porque esse é um livro feito em uma época em que os historiadores, sociólogos tentavam entender esse país, né? Coisa que talvez tenham se perdido um pouquinho, né, na vida acadêmica de hoje, né? Mas pessoas como Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, enfim, até mesmo Gilberto Freire, que tem uma linha que eu já não sou muito simpático, né? Depois Francisco Oliveira, enfim, Ciro Flammarion Cardoso, por que não dizer, né? Essas pessoas tentavam entender o que era a realidade brasileira a partir do debate historiográfico, do debate histórico e sociológico, né? Então, o Raimundo Fauro tem um clássico chamado Os Donos do Poder, onde ele analisa a formação, principalmente a formação do Estado brasileiro, né? E ele, na verdade, ele dialoga com a obra de Max Weber, um dos fundadores, né, da disciplina da sociologia, né, da sociologia moderna, né? E ele pega emprestado do Weber o conceito de Estado patrimonial, ou patrimonialista, né? O estamento patrimonial ou patrimonialista, e coloca isso dentro do Estado brasileiro, da formação do Estado brasileiro, onde ele diz que o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, e isso é uma herança ibérica, ou seja, uma herança trazida de Portugal. Nesse caso, assim, que nos colonizou, e Portugal e Espanha teve um período também que nós fomos também colonizados pela Espanha, né, União Ibérica. Então, o Raimundo Fauro coloca essa questão do Estado patrimonial, do patrimonialismo, como uma herança ibérica. Essa tese é muito contestada hoje, e tem motivos para ser contestada, mas tem sua validade, né, se nós refletirmos. O que é esse Estado patrimonialista ou patrimonial que o Raimundo Fauro descreve como uma herança ibérica? Nossa, o Estado patrimonialista ou patrimonial seria aquele Estado em que o governante tende a achar que os bens pertencentes ao Estado são dele, são propriedade privada, propriedade particular dele. Aí, você, meu amigo, minha amiga, né, pode estar pensando, é verdade, olha o que o Bozo fez, né? O Bozo pegou as joias sauditas, o Bozo pegou Rolex, né, como se fosse dele, que eram coisas do Estado brasileiro, e trouxe para ele. Realmente é um exemplo, né? Mas existe outros, e isso toca profundamente à esquerda.
E talvez para isso alguns não estejam preparados. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Isso eu estou falando, eu sou um cara de esquerda, declaradamente, isso não tem problema nenhum de falar, e me identifico com as pautas de esquerda, sempre me identifiquei, né? E quem assiste meus comentários, né, sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sou cego, não sou burro, né? E posso exercer, né, o meu direito de pensar criticamente, inclusive o que parte dessa esquerda faz, e que não me agrada. Então, no domingo passado, houve o evento esportivo no Brasil, que foi a final da Copa do Brasil, né? São Paulo, no Morumbi, jogo foi empatado, né? O São Paulo sagrou-se campeão justamente, né, porque tinha vencido o primeiro jogo aqui no Maracanã, e com justiça isso foi feito, né? O São Paulo, né, jogou melhor no primeiro jogo, né? Depois anulou o Flamengo lá no segundo tempo, conseguiu, né, o título justamente. Parabéns, inclusive, ao Dorival Júnior, né, por toda, talvez a injustiça foi cometida com ele, né, pela diretoria do Flamengo. Mas não é esse o evento que eu quero comentar, né? Até porque eu não sou aqui comentarista esportivo. Posso até ser, mas não é esse o propósito do programa, né? Nessa mesma ocasião, houve um evento, a assinatura de um protocolo entre a CBF e o governo federal, né, onde esteve presente a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é declaradamente torcedora do Flamengo. Isso não tem problema nenhum, a maioria das pessoas tem um time nesse país, a Aniele também tem, e tem todo o direito de fazer. E ela, para ir ao evento no Morumbi, ela pegou um jatinho da FAB, né, um voo da FAB, ou seja, um voo que é custeado pelos contribuintes, com mais 5 pessoas, né, 5 assessores, e uma dessas assessoras, né, que era a Marcele, deixa eu falar o nome da pessoa direito, Marcele Decoté da Silva, né, ela, obviamente, teve uma postura muito inapropriada e errada, né, naquele momento, uma postura de torcedora. Inclusive, proferiu, né, ofensas contra a torcida são paulina, né, que não cabe a uma assessora de uma ministra da Igualdade Racial, né, e que, inclusive, tem que discutir a questão racial no Brasil para superar, né, as tensões raciais que existem nesse país. Ela fez aí algumas intervenções assim, né, lamentáveis, e foi inclusive exonerada. Mas a própria ministra Aniele Franco, ela teve posturas bem questionáveis nesse momento, porque ela agiu como torcedora do Flamengo, foi lá, tietou o Gerson, né, tirou foto com o Gerson, e tudo mais, ao meu ver, né, numa demonstração de que ela não estava ali pelo protocolo que foi assinado entre a CBF e o Ministério da Igualdade Racial. Ela estava ali para torcer do time dela, para o time dela do coração, que, aliás, é o meu time também, né? Então, assim, tanto a ministra quanto a assessora agiram como torcedoras
e pegaram um voo da FAB para assistir o time de coração delas. Isso é diferente de você pegar, se apropriar de um Rolex, isso é diferente de você se apropriar de joias sauditas? É e não é. Talvez é pela dimensão, né, da coisa, pelo valor, né, de um jogo de futebol, um valor, apesar dos ingressos e o jogo de futebol no Brasil serem exorbitantes, mas é muito diferente do valor, né, da joia saudita do Rolex. Mas o gesto é o mesmo, ou seja, ela se apropriou de um bem público, no caso um jatinho da FAB, né, para ir assistir o jogo de do time do coração dela. Porque, na verdade, a solenidade era o que menos importava. Era o que menos importava. Isso também é um exemplo do patrimonialismo do Estado brasileiro, a que o Raimundo Fauro, né, nos chama a atenção. E a esquerda, de forma geral, precisa repensar a sua relação no Estado, principalmente quando ela faz parte do Estado. Então, na realidade, o comportamento da Aniele não foi diferente do comportamento do Bolsonaro. Talvez os valores tenham sido. Talvez os objetos, o jogo de futebol, Rolex, tenham sido. Mas o comportamento, a mentalidade, o espírito que está por trás daquilo não é diferente. E isso é um problema. É um problema para a esquerda, porque isso alimenta a noção de que a esquerda é corrupta. Né? Que quando está no lugar de mando, age, né, em benefício próprio, não em benefício de uma causa, mas em benefício da sua vida própria. Age igualzinho ao que nós questionamos quando a direita faz essas coisas. A Aniele Franco é uma pessoa de uma formação acadêmica, ela é jornalista, ela é professora de letras, é inglês, formada em letras inglês e é jornalista. Talvez ela não conheça a obra do Raimundo Fauro, mas com certeza conhece o conceito de Estado patrimonialista, mas fundamentalmente a Marielle conhecia. A Marielle era socióloga. Né? E, na realidade, a Marielle, ao denunciar o que ela denunciava, né, não só estava denunciando a milícia e tudo mais, mas a todas essas relações de poder que envolvem o Estado brasileiro. E uma dessas relações de poder que envolve o Estado brasileiro é essa relação patrimonialista. Então, Aniele, né, então, governo petista, né, esse exemplo que vocês deram repercutiu de uma forma muito ruim, é um exemplo dos piores, e nós precisamos repudiar. Né? Um outro comportamento teve o Silvio Almeida, ministro aí, também secretário, né, de Estado, e que fez o mesmo percurso em um voo particular, em um voo comercial, né? Uma relação totalmente diferente. Sei que tem gente que não vai gostar desse meu comentário hoje. Mas, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!